Graça e paz, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Uma abençoada tarde para vocês. Mais um, mais um vídeo para botar no Facebook, para abrir a mente das pessoas que estão dentro das casinhas dos falsos profetas e também das pessoas que não estão na casinha dos falsos profetas, e eu espero que também não esteja, né? Para que não seja contaminado por esses homens que se dizem ser ungido no Deus vivo, que nenhum deles são pastores, missionários, pregadores, evangelistas. Meus irmãos, essa máfia religiosa aí, foge dessa máfia aí. Você só vai fugir dessa máfia não habitando nos covis dele, que são essas igrejas. Todas essas igrejas, todas, sendo elas grandes, pequenas, média, feia, bonita, não habite nessas casinhas, seja obediente ao meu Pai, o Deus vivo. Tá travando aí, meus irmãos? Ih, tá travando. Tá travando? Tá travando. Ih, caramba. Tá travando? Voltou. Vamos lá, meus irmãos. Eu vim aqui, meus irmãos. Calma aí que eu vou ficar num lugar aqui que não possa travar. Caramba, tá travando direto. Tá travando? Tá travando, né? Então vamos lá, meus irmãos. Tô que tá travando rapidamente. Meus irmãos, eu acabei de assistir uma pregação aqui de um pastor conhecidíssimo nas redes sociais. Teve até um bate-boca aí com outro pastor, mas eu não vou falar o nome dele aqui não. Meus irmãos, o pastor, ele está falando sobre o casamento. O mais difícil, meus irmãos, que os pastores, eles pensam que são João Batista. Eles, que, eles querem sair falando mal, né? Ah, tem pastor aqui que... Não, ele não fala pastor não. Tem gente que casa, mas está pegando a secretária. Olha só, e isso é pregação? Isso ele está falando a verdade? Ele está pensando que ele é João Batista. Que João Batista falou para Herodes: Herodes, eu sei que você está tendo um caso com a mulher do teu irmão, hein? Eu estou falando assim do meu jeito, não está assim na Bíblia, né? Estou falando assim do meu jeito. Mas, meus irmãos, João Batista não tem, nem se compara a esses pastores. Nenhum deles, nenhum, nem evangelista, nem missionário, nenhum deles. Por que João Batista falava essas coisas? Porque João Batista, ele tinha um amor, meus irmãos. Ele tinha um espírito do Deus vivo. E ele tinha autoridade de falar isso. A autoridade do Deus vivo, do Pai de Jesus Cristo. João Batista, aqui na Bíblia, aqui, ó. Ele tinha autoridade de falar. Ele. Então, meus irmãos, os pastores, eles pregam assim, eles pegam o microfone e falam: olha, tem pessoa que está traindo a mulher, tem mulher que está com saia curta, tem mulher que tá fazendo a vontade das... Está fazendo isso, aquilo. Meus irmãos, isso é pregação aonde? E aonde é verdade isso, meus irmãos? Aí o bando de cegos, os joios, as almas perdidas que estão nas casinhas desses homens, ficam glorificando. Eles ficam glorificando, chamando, está glorificando esse homem que está falando essa asneira aí. Isso não é pregação, isso não é verdade não, isso não é evangelho não, meu irmão. Isso é contenda, isso é fofoca. Um pastor que fica falando, lá ele não pega o microfone e fica... Mas não, ele não fala que é o nome, ele joga a semente do mal para o alto. Olha, tem homem aqui que pensa que Deus não está vendo que ele está saindo com a mulher, que ele está usando droga. Isso é fofoca, meus irmãos, isso é contenda, isso não é evangelho não. Meus irmãos, você só vai ouvir essas coisas satânicas aí dentro dessas igrejas, meus irmãos, de todas elas. Isso é fofoca, meu irmão, é contenda. O homem está falando mal da outra pessoa, sendo que esses pregadores, nem o amor do Pai eles têm no coração. Eles não amam Jesus Cristo verdadeiramente. Eles não têm o Espírito do Deus vivo, verdadeiro Consolador. Meus irmãos, esses homens não têm comunhão com Cristo e nem comunhão com o Pai dele. Filho. A comunhão que esses homens têm é com eles mesmos. Eles vão no púlpito e ficam falando essas neiras aí, olha, tem... E é o seguinte, hein? Se uma pessoa famosa, pode ser um artista, um jogador, qualquer pessoa aí famosa, que seja famoso, vai no canal deles e fala, essas igrejas é tudo casa de Satanás. Se ele falar isso,
O pastor, no outro dia, ele já prega, vai na primeira e vai na Bíblia, né? Vai procurar um versículo para ele interpretar, para ele, né? Chegar na hora na casinha de Satanás, lá em cima, que ele gosta de ficar sempre no alto, vai lá e fala assim: olha, tem um famoso aí que falou isso da casa de Satanás. Falou que é a casa de Satanás. Esse é um filho do diabo. Aí vai começar a falar mal desse cantor, dessa pessoa famosa que falou. Olha só o evangelho desses homens. Isso é evangelho aonde, meus irmãos? Isso aí é fofoca, é contenda. E o povo, esse povo desobediente que estão praticando iniquidade, não sabe nem o que é iniquidade, a maioria deles, não sabe nem o que é iniquidade. Se eles soubessem o que é iniquidade, ele não estaria na casinha dos falsos profetas. Mas eles não sabem, por isso que eles estão lá. Então esses pastores da mídia, esse da mídia que eu estou falando, que aparece aí, tem canal no YouTube, que ficam se achando que é o certinho, meus irmãos, todos eles estão praticando iniquidade. E quem pratica iniquidade não tem comunhão com Cristo, como ele mesmo disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esses pastores, evangelistas, essa turma e os subordinados de pastores estão praticando iniquidade, e os que seguem a ele também. Meus irmãos, eles vão para o púlpito para ficar falando fofoca, contenda, falando mal do outro. Eles não pregam o evangelho não, meus irmãos. Ele não pode ver alguém, se você falar mal da igreja ou de um pastor em redes sociais, ele rapidinho no outro dia vai para o púlpito, pega o microfone: olha, tem um cidadão aí, um jogador, um artista, uma atriz, que falou isso nas redes sociais. Quem é ele? Aí vai começar a falar mal dessa pessoa. E aí o bando de joios fica glorificando ainda. Ainda fala assim: fala Deus. Está chamando o pastor de Deus. Porque, na verdade, os pastores são o Deus desse povo. Isso é idolatria, meus irmãos. Idolatria. As pessoas pensam que idolatria é só adorar a imagem. Não, meus irmãos, existem várias idolatrias. Ó, o torcedor que vai ao estádio está idolatrando quem? O jogador. Uma pessoa que vai no show de um cantor, pode ser cantor gospel, pode ser cantor do mundo, ali está idolatrando quem? O cantor. A pessoa que vai para a igreja está idolatrando quem? O pastor. É idolatria, meus irmãos. Idolatria. Você está entendendo, meus irmãos? Meus irmãos, eu assisti, acabei de assistir um vídeo agora. Pastor, eu vou falar o nome dele aqui, eu não tenho medo de homem, não, porque as coisas só acontecem na minha vida de ruim se o Altíssimo Deus permitir. Eu vou falar o nome dele, não estou fazendo fofoca também, não. Eu só estou alertando ele. O tal de pastor Eliseu, ele se acha o bambambam das escrituras. Ele é o Nicodemos, vamos dizer, o Nicodemos, e também ele quer ser o João Batista. Ele quer apontar todo mundo, ele pensa que é o santão, santarrão. Meus irmãos, a pessoa que está dentro da igreja, dessas casinhas aí, não estão tendo comunhão com Cristo. Cristo mesmo disse aqui, ó, em Mateus, vai em Mateus 7 que você vai ver. Muitos vão usar o nome de Jesus Cristo para fazer maravilhas, para expulsar demônios. São essas pessoas aí, ó, que vão profetizar, vão usar o nome de Jesus Cristo para profetizar, na verdade mentiras, né? Para encher as casinhas dele de joio e para encher o bolso dele de dinheiro. Porque esse pastor Eliseu, ele cobra também, tá? Ele cobra mais de 10 mil reais para tu chamar ele para a casinha dos falsos profetas pregar. Aí ele tá todo errado, cara. Ele está todo errado. Como é que ele vai querer tirar a trave dos olhos dos outros, meus irmãos? Não é só ele não, são todos os pastores. Todos. Todos cobram, meus irmãos, todos cobram. Marcelo, eu não sou cobrador. Aí veio um pastor no meu Facebook e falou: Marcelo, eu não sou cobrador, não. Ah, você não é não? Você não é não? E o dízimo que tu pega todo mês é o quê, filho? Ah, mas é para ajudar a casa do Senhor. Que casa do Senhor, filho? Que casa do Senhor? Essas casinhas feitas por homem é a casa de Satanás, filho. A casa do Deus vivo na terra somos nós, seres humanos. Nós, apesar que tem umas casas atribuladas que andam fazendo a vontade das trevas. E nós também somos a igreja. A verdadeira igreja são os que amam Jesus Cristo verdadeiramente e seguem a Cristo em espírito e em verdade. Os chamados eleitos, os pequeninos, os separados, os diferentes. Os que trabalham pregando a verdade, trabalham para quem? Para o Altíssimo Deus, porque esses não têm mais o espírito da escravidão. Esses têm o espírito do Deus vivo. Trabalha para quem? Para o Deus vivo, Pai de Jesus Cristo. E é alimentado pelo Pai, pelo Deus de Abraão.
Ele usa a pessoa para somente alimentar esses pequeninos que crê que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo e que amam Jesus Cristo verdadeiramente. Meus irmãos, são cada absurdo que eu olho no YouTube, é só para assistir. Tem canais, meus irmãos, que mostram também, falando desses falsos profetas, mas esses canais também tem que tirar a trave dos olhos, tá? Porque não adianta abrir um canal e falar dos falsos profetas, que Deus não habita em tempo feito, mas tem que ter o amor. Tem que ter o amor. Ou então obedece ao Pai, obedece à Escritura. Obedece esse livro aqui, o que está escrito aqui. E se você estiver na igreja, você não está obedecendo o que está escrito aqui. Você não está obedecendo, você está obedecendo a homens. Esses tipos de homens aí que eu falei, que acham que são João Batista. Os pastores saem pregando e acham que são João Batista, filho. Em apontar, falar um monte de asneira. Isso não é pregação, isso não é evangelho não, meu irmão. Tem pastor que fala mal do outro. E esse falso pastor está roubando, aí ele também está fazendo a mesma coisa. Nem tirou a trave dos olhos dele e quer tirar a trave dos olhos dos outros. Então, meus irmãos, eu vou encerrar aqui, que esse vídeo pode ficar grande para não travar como travou no começo aqui. Meus irmãos, quer que eu dou um conselho para vocês? Saia de dentro dessas igrejas, pelo amor do meu Pai. Leia a Bíblia e obedeça o que está escrito aqui. Tá bom, meus irmãos? Uma abençoada tarde de terça-feira para todos vocês.